Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar de crentes como o Jeroboão, aquele filho de Nebate, o rei que fez Israel se desviar do Senhor. Crentes como o Jeroboão, que querem Deus só para adivinhação. Os crentes tradicionais não conhecem muito esse aspecto, mas os crentes pentecostais, e principalmente os neopentecostais, conhecem muito bem o que é a profetada, o uso de profecias com a finalidade de adivinhação. E vão consultar o profeta. Deus denuncia esta atitude várias vezes. Por exemplo, o profeta Ezequiel, mas também o Jeremias. Deus disse, você está fazendo para eles como um entretenimento. Eles vêm a você para ouvir profecia como novidade, como se ouve algo no rádio, mas eles não vêm a você com compromisso nenhum, muito menos com o desejo de mudar de vida. Eles vêm para ouvir profecias como novidade. Eu já ouvi de muitas pessoas que gostavam de igreja que tinha muita profecia. Eles não queriam saber qual a finalidade, qual o objetivo, qual o fruto da profecia. Eles queriam muita profecia. Tem que ser uma igreja com muita profecia. Eles gostam assim, não importa o que seja a profecia, eles querem muita profecia. E é assim que Deus diz que as pessoas serão enganadas. Deus falou para Ezequiel, meu servo, as pessoas que estão buscando dessa maneira profecia, eu vou deixar que elas sejam enganadas por esse espírito mentiroso, espírito de mentira, espírito de adivinhação. Não é só de Deus que vem profecias, o diabo manda muitas profecias também e ele quer enganar. Mas Deus diz, se a pessoa quer ser enganada, então ela vai ser enganada. Deus vai permitir. O capítulo 14... O Senhor disse, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, e eu estenderei a mão contra o profeta e contra o que consulta o profeta também. A iniquidade dele vai ser como a do profeta. Os dois vão pagar caro diante de Deus. Crentes tradicionais não conhecem essa realidade do mundo pentecostal, a profetada. É profecia para cá e para lá, mas a maioria é da carne, não é de Deus. E há pessoas que você encosta nelas já estão gerando profecias, profetadas. Essas pessoas vão profetizando. Lá uma vez ou outra elas acertam, elas adivinham alguma coisa, não é de Deus. É uma adivinhação. E Deus reconhece isso de longa data. Esse espírito está impregnado no crente. O israelita era um crente também, porque cria em Deus. Esse espírito está impregnado. Pessoas que querem ouvir a palavra profética só por curiosidade, como quem ouve uma música, uma canção ou assiste um filme. Eles não querem nenhum compromisso com aquilo. O Jeroboão era um rapaz, jovem trabalhador, cresceu, se desenvolveu, muito animado, disposto, e por causa disto, Deus o preparou para ser o rei da dissidência que aconteceria com a divisão de Israel se separando de Judá. Você se lembra disso? Na Bíblia, com o Roboão, as 10 tribos ficaram com o Jeroboão. E somente a tribo de Benjamim se juntou à de Judá para ficar com o Roboão e continuar a dinastia
de Davi. E isso foi o que aconteceu. O Jeroboão foi preparado por Deus. Ele recebeu a instrução, ele recebeu dons, oportunidades de trabalhar. O Jeroboão recebeu oportunidades para trabalhar, foi bem-sucedido, treinado na liderança do trabalho das obras de Salomão em Jerusalém. Portanto, ele já estava humanamente preparado. Deus mandou o profeta Aías dizer para ele que ele seria rei, que ele se preparasse, e ele receberia o Espírito de Deus para ser rei. Ele foi ungido para ser rei e ele recebeu de Deus tudo o que precisava como rei. Mas assim que ele se tornou rei, uma realidade se impôs sobre ele, a conveniência humana. Ele raciocinou e outras pessoas o assessoraram assim também. Ô Jeroboão, se você deixar o povo ir lá em Jerusalém para adorar a Deus, eles vão passar para o lado do seu inimigo, do seu adversário, Jeroboão. Ou o Jeroboão não vai deixar que eles voltem para casa. Então você não pode deixar o seu povo ir lá adorar a Deus. Você vai ter que fazer aqui um local de adoração a Deus. Mas ele disse, mas como, o quê? Aí lembraram que o povo já gostava do bezerro de ouro desde o Egito, e o Jeroboão foi estimulado, aconselhado a fazer um bezerro. Mas como tinha o local onde colocar, ele fez 2 bezerros de ouro, um em Betel, no sul, o sul de Israel, Reino do Norte. Na verdade, ficava um pouco ao norte de Jerusalém. Betel tinha o bezerro de ouro e o outro ficou em Dan, lá no norte. 2 bezerros de ouro. Mas e aí? Bom, aí nós temos que fazer uma religião para adorar esses bezerros de ouro. E fizeram uma religião. Mas agora nós vamos precisar de sacerdotes. Então expulsaram os sacerdotes do Senhor e criaram novos sacerdotes para aquela nova religião. É assim que a Bíblia diz que o Jeroboão fez Israel se desviar do Senhor. Deus mandou alguns sinais para que o Jeroboão se arrependesse e se voltasse para Deus, mas não adiantou. E então em 1 Reis, no capítulo 14, nós vemos Deus agindo como ele muitas vezes faz. Botou o filho doente, o filho do Jeroboão doente. É muito comum, quando um filho fica doente, Deus está querendo falar com os pais. Por isso, toca o filho. E foi o que aconteceu. Aquele filho chamado Abias adoeceu. O Jeroboão foi consultar a Deus, mas como ele não tinha coragem de ir sozinho, ele mandou que a mulher dele se disfarçasse e fosse consultar o profeta Aías, que já estava velhinho, seus olhos tinham escurecido, ou seja, ele já estava cego e não conseguia enxergar. Então, a mulher do Jeroboão iria consultar o profeta. Interessante, o Jeroboão treinou com ela que ela não se identificasse, seria uma mulher qualquer, queria consultar o profeta sobre o filho dela que estava doente. Tudo bem. Treinaram o teatrinho que ela faria e ela iria consultar o profeta Aías, queria perguntar a Deus se o filho dela ia ficar bom. Na verdade, recebeu essa resposta. O filho não ficaria bom, ele morreria. E seria o único que morreria honrado na família de Jeroboão. Mas Deus revelou também a farsa daquela mulher. O profeta Aías disse, entra, mulher de Jeroboão, eu estou aqui encarregado de te dizer várias mensagens do Senhor. Você vai receber essas várias mensagens do Senhor. Então, pode entrar. E isso. E lembrou a vida passada do Jeroboão, os atos que ele praticou e o que aconteceria, que seriam muitas calamidades que se abateriam sobre a família do Jeroboão e nenhum deles morreria
normalmente descansando e teria enterro, somente aquele filho. O Jeroboão quis consultar o profeta Aías, consultando a Deus, só por curiosidade. Ele não estava disposto a mudar a atitude dele, nem deixar os bezerros de ouro, os ídolos, não estava disposto a se voltar para Deus, não estava arrependido do que ele fez, mas queria consultar a Deus. Espírito de adivinhação. Se Deus respondesse ou um demônio, para ele era a mesma coisa. Você se lembra de Saul, que consultou a Deus desesperadamente, mas ele só queria consultar a Deus para adivinhação. Ele não queria que Deus dissesse a verdade para ele se arrepender. Isso ele não queria, porque ele não queria se arrepender nem mudar de vida. Ele queria uma revelação de adivinhação. E isso aconteceu com Jeroboão também. Ele não queria mudar de vida e nem mesmo querer saber o que Deus pensava dele. Ele só queria perguntar a Deus o que seria do filho dele, que estava doente. Espírito de adivinhação serviria. Pois é por isso que se multiplicam as profetadas na igreja, nas igrejas, porque as pessoas querem profecia para responder, adivinhar alguma coisa, por curiosidade que elas têm no coração. Elas não estão querendo saber o que Deus pensa, nem dispostas a mudar de vida. Isso é nas igrejas. Então, o que você acha que Deus pensa de gente desse tipo? Pau neles, é o que vai acontecer no Brasil, por causa disto. O Brasil está impregnado da religião de Jeroboão. Pessoas que vão buscar profecias, na verdade, só por diletantismo, entretenimento ou adivinhação, por curiosidade. Ninguém ali que está indo à igreja quer mudar de vida, nem deixar o pecado, nem se consagrar a Deus. Eles querem ouvir profecia de adivinhação. É um ambiente pentecostal e neopentecostal totalmente contaminado no Brasil. Eles não querem profecia verdadeira, eles querem profecia que lhes agrade. Isaías 30:10, Deus denunciou isto. Esse povo não quer a verdade. Eles dizem, não nos diga a verdade, profetizem-nos ilusão. Nós queremos ouvir coisas agradáveis, nós não queremos ouvir a verdade. Contem ilusão. E é o que mais existe em nossos dias, a multiplicação de pregadores de ilusão. Pregadores que pregam o que o povo quer ouvir. E o povo gosta de ouvir esses pregadores porque vão pregar e profetizar o que eles querem ouvir. Pregadores de ilusão se enriquecem no Brasil, entram na política, ficam famosos. O texto literalmente diz o seguinte: povo rebelde é este, Deus dizendo, filhos que não querem ouvir a voz de Deus. Eles dizem aos profetas, não tenhais visões, e aos videntes e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. É a realidade desse meio pentecostal, neopentecostal no Brasil, que por isso vai atrair a ira de Deus sobre o Brasil, com a finalidade de despertar o povo de Deus no Brasil. Procure entender isso e para você saber por que vem o que vem sobre o Brasil aí.